Boa noite, graça e paz. Estamos aqui nesse momento de oração, momento em que nós vamos compartilhar uma palavra. Vamos aqui buscar o Senhor, agradecer a Deus e orar também pelos nossos amigos, pelos nossos discípulos, pelas pessoas que buscam receber oração. Amém, queridos? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós entendemos que através do seu amor, através do seu carinho, nós temos, sido cuidados, abençoados, protegidos, né? Não que não haja luta, não que não haja batalhas, mas o Senhor tem sido fiel em todas as suas batalhas. Então nós precisamos, confiar, acreditar que Ele está no controle. Gília Souza e Daiane, graça e paz, boa noite, Deus abençoe vocês. Betânia, graça e paz, Deus te abençoe. O que nos alegra muito é termos a palavra de Deus, né? Que é o nosso conforto, o nosso consolo, a nossa direção. Por isso somos gratos. Estamos muito gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui meditando. Amém? Vamos chegando e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a palavra de Deus, vamos orar uns pelos outros. Nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas, amém, para fazer na nossa vida. Rosilena, quanto tempo, saudade. Deus é bom, Deus é muito bom, amém? Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa tocar em nossa vida hoje. Laura Matos, Deus te abençoe, graça e paz. É muito bom a gente receber a graça e a paz, porque a graça é um presente, né, muito caro, mas que foi dado de graça para nós através de Jesus o Cristo, né, o Filho de Deus. Então assim nós nos alegramos muito por esse presente maravilhoso. E realmente tudo que o ser humano precisa tem muito a ver com essas duas palavras, né? Até que Jesus viesse e morresse por nós, o cumprimento era a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. E foi isso que ele entregou na vida dos seus discípulos também, né? Os seus discípulos enfrentando ali um momento de muita angústia, de muita tribulação, um momento já de incredulidade, porque quando chega um momento na vida de uma pessoa que ele, não espera mais de Cristo a solução de seus problemas, acaba abandonando, acaba deixando de confiar, né? Naquele momento a pessoa já perdeu essa paz maravilhosa. E muitas vezes a pessoa perde a paz também por deixar de buscar Jesus, por deixar, né, de estar na presença dele, achar que não tem esse merecimento. De fato, nenhum de nós temos o merecimento, mas Jesus ele foi tão poderoso em amor, tão poderoso em misericórdia, que a primeira palavra foi justamente essa, depois que ele encontrou os seus discípulos. Ele disse assim: a paz esteja convosco. É uma palavra muito, muito pesada, é uma palavra muito poderosa, é uma palavra que cabe também a nós recebê-la em nosso coração, que a gente possa ter essa paz. Eu costumo dizer que, né, o ser humano pensa demais, o ser humano ele entra num questionamento, num pensamento, e ele, vai atropelando algumas coisas, às vezes atropela até mesmo a fé. Então, no momento que os discípulos negaram a Cristo, que os discípulos saíram da presença, que os discípulos abandonaram o Evangelho e voltaram ao seu trabalho principal, que era,
viver daquilo que eles achavam que sabiam, né? E aquilo ali foi tão forte, tão poderoso, que de certa forma gera uma culpa. Poxa, eu abandonei o Senhor, eu abandonei o Evangelho, eu abandonei o meu pastor Jesus Cristo, né? Então, de certa forma, eles estavam trabalhando, mas eles estavam também sem paz. Eles estavam muito sem paz, porque, né, imagina, poxa, o pensamento era esse: nós não merecemos, nós, sabe, fizemos tudo errado. E de repente Jesus aparece ali para eles, porque a palavra de Jesus, ela tem que ser levada bem a sério, assim, na questão de nós crermos naquilo que Jesus está falando. E Jesus, ele fala através da sua palavra e libera discernimento na nossa mente. Amém? Então, quando Jesus, ele chega ali e ele fala para os discípulos, antes de tudo acontecer, antes da luta maior acontecer, antes da batalha chegar, antes de Jesus ser entregue, antes dele ser crucificado e até morto, né? Ele tinha dito muitas vezes sobre ressurreição. Jesus tinha falado sobre a ressurreição e tinha deixado bem claro que a ressurreição era algo certo que iria acontecer. E é justamente aí que o apóstolo Paulo, sabe, dá um ensinamento dizendo que nós não podemos viver só pelo aquilo que nós estamos vendo, né? Porque naquele momento os discípulos estavam vendo um Jesus derrotado, um Jesus sendo crucificado e um Jesus sendo morto. Claro que nós sabemos que Jesus entregou a vida por amor, né, de nós. Então ninguém teria condições de derrotá-lo. Mas aquilo que eles viam no momento era algo totalmente contra aquilo que tinha sido ensinado. Sabe, Jesus disse: eu vou ressuscitar. Mas eles só conseguiam ver naquele momento a morte. Então são essas coisas que nós precisamos entender. Jesus, ele disse que onde tivesse, né, 2 ou 3 ali que se reunissem no nome dele, ele se faria presente. Então nós temos que pegar essa palavra e confiar nela. Jesus está presente nessa reunião. Eu creio muito que Jesus está presente nessa reunião, inclusive aqui em casa, né? Então Jesus, ele está presente nesse momento. Jesus, ele está diante de nós nessa hora, e nesse momento ele pode operar um milagre, ele pode fazer o que ele bem desejar e o que nós conseguirmos arrancar dele através da nossa fé. Então é muito interessante isso, que Jesus disse: eu vou ressuscitar. Jesus disse: eu vou salvar, eu vou fazer. Só que quando Jesus fala, né, o inimigo ele é um ser muito barulhento. E então ele quer bagunçar aquilo que Jesus está fazendo. Só que é um trabalho em vão. Ele não consegue fazer isso. Então ele alarma, ele coloca situações de alarme. Ele fez todo aquele mover ali, usou pessoas e tudo para a crucificação de Cristo, né? E o que deu a entender ali é que Jesus estava derrotado. Mas é justamente isso que o Senhor quer falar ao nosso coração hoje. Independente do que nós estamos vendo, existe uma palavra de Deus liberada sobre nossa vida. E quando existe uma palavra de Deus, sabe, liberada sobre nossa vida, ela se cumpre. Quando nós cremos nesse legado, quando nós cremos nesse propósito, ela se cumpre. Então, no momento desse de alarme, de caos, onde todo mundo, sabe, está muito assim angustiado, muitas pessoas com medo, muitas pessoas morrendo, estamos perdendo muitas pessoas, né? Mas sabe o que nós temos que entender nessa hora? Que o Senhor Jesus, ele é poderoso e ele pode fazer algo extremamente sobrenatural na nossa vida. E nós devemos confiar nisso, acreditar nisso. Sabe, o Senhor Jesus nos ama muito ao ponto de dar a sua própria vida para que nós pudéssemos viver. Então ali naquele momento, ou em qualquer outro momento, o que basta para nós é acreditar que o Senhor vai fazer, acreditar que o Senhor vai operar. Esse é o principal, esse é que vai trazer a paz realmente que Jesus trouxe para o mundo. Porque o mundo, ele nunca vai nos dar paz, ele sempre vai dar um problema, uma situação, um questionamento de alguém falando uma situação. Sabe, o mundo, ele não traz paz, porque a Bíblia diz que Jesus traz uma paz que o mundo não pode dar. Então naquele momento os discípulos desistem, largam tudo,
e começam a viver as suas próprias vidas e começam a então ali buscar. E quando Jesus os encontra pela primeira vez, a primeira palavra que sai da boca de Jesus é que a paz esteja com vocês. Sabe, se Jesus está dizendo que se a paz esteja com vocês, é isso que nós temos que receber em nossos corações, amém? O Senhor não trouxe um julgamento, Ele trouxe uma salvação para cada um de nós. Então que eu venha ter esse entendimento que aquilo que Jesus falou vai acontecer. Aquilo que Jesus, sabe, declarou vai acontecer. Então, o que bastava para os discípulos ali? Acreditar que Jesus iria ressuscitar. Agora eu pergunto para vocês, numa época que não existia ressurreição, numa época que, sabe, nunca tinham visto alguém ressurgir, será que era tão fácil realmente acreditar? Então, por que eu devo acreditar que o Senhor está no controle da minha vida, que o Senhor está no controle de tudo? Porque Jesus falou. E se Jesus fala, sabe, é certo de que pode acontecer. Eu lembro de um testemunho de um missionário, Danduque, que ele fez muitas viagens levando Bíblia, porque foi algo onde ele encontrou uma paz muito grande na palavra de Deus. E ele tinha muitas Bíblias, sabe? Ele se sentia um dia incomodado no seu escritório de que outros países, sabe, que não tinham Bíblias, que não eram liberadas, que era importante que as pessoas também conhecessem aquilo que ele conheceu, a Bíblia Sagrada. Então ele se levanta dali e começa a fazer missões. Ele separa Bíblias, algumas dele tinham muitas Bíblias, começa a juntar Bíblias, comprar Bíblias e começa a levar para as pessoas que aí então não tinham um contato da Bíblia. Sabe, a Bíblia é o manual do ser humano. Ela é algo totalmente poderoso, sabe? Numa leitura que você faz numa noite, num dia, numa tarde, ou até mesmo agora, depois da live, você pode receber algo de Deus tão tremendo, tão poderoso, que vai ativar você ao sobrenatural. Então isso aqui é algo muito poderoso, né? Que o inimigo não quer que a gente leia. Então nós temos que separar um tempo para isso. Então Danduque começa a levar essas Bíblias. O interessante é que para onde ele estava levando essas Bíblias, ele sofria muitas ameaças de morte. Ou seja, quando ele estava em uma dessas viagens, reunia sua família, sua mulher e seus filhos e dizia: olha, se na volta dessa aeronave eu não descer, de certo me mataram. Sabe, isso é muito, muito poderoso, muito, muito profundo, porque era alguém que estava disposto a dar sua própria vida para que outros pudessem também conhecer a Cristo. De certo, esse homem crê muito no Senhor Jesus Cristo. E aí então, muitas vezes ele foi e muitas vezes conseguiu voltar. E um certo dia alguém perguntou para ele: Dan, mas assim, Dan, você foi e arriscou sua vida e Deus te abençoou, Deus te deu um livramento e você conseguiu voltar. Mas se você tivesse morrido? Essa foi a pergunta que fizeram para ele. E ele, sabe, com uma mansidão, uma tranquilidade e uma unção no coração muito grande, ele disse assim: se eu tivesse morrido, eu teria morrido crendo. Esse é o principal mover de Jesus Cristo na terra. É não ter obstáculos para você, sabe, para fazer com que você pare de crer. Se ele tivesse morrido, ele disse que teria morrido crendo. É isso que agrada a Deus. É isso que faz com que o Senhor se manifeste. Porque sem essa fé é impossível agradá-lo. Então aquele homem não se importava com o resultado da fé. Ele se importava com realmente a fé que ele tinha. Ele estava convicto que, independente das lutas que estava enfrentando, das coisas que se levantaram contra ele, ele estava sendo movido por uma palavra diretamente do trono de Deus em sua vida. E isso é importante para nós, sabe, guardarmos e entendermos que Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores. Amém? Vamos ler aqui em Marcos 12, versículo 18. Amém? Está escrito assim, Marcos 12, 18. Glória a Deus. Amém, amém. Depois os saduceus que dizem que não há ressurreição
aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar a sua mulher sem filhos, o seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para com seu irmão. Esse aí havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos, o segundo também morreu sem deixar filho, o mesmo aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 teve filhos. Então, finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu assim: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Quando a ressurreição dos mortos, vocês não leram o livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe diz: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque e eu sou Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Vocês estão muito enganados. Amém, queridos? Há um propósito muito grande na ressurreição para nossas vidas. E uma das coisas que vai nos segurar muito acerca disso é nós acreditarmos, independente do momento que estamos enfrentando, independente da maneira que vamos ser levados, mas que nós venhamos a crer no Senhor Jesus Cristo, para que sejamos salvos junto com a nossa casa. Sabe, para aquela época os saduceus achavam a ressurreição algo extremamente fora de contexto, algo extremamente impossível de se acontecer, e de fato era, porque foi o próprio Messias, o Cristo, o primeiro, sabe, a primícia da ressurreição, para que eu e você, estando nele, quando formos levados, como formos guardados, também venhamos a ressuscitar com ele. O propósito maior de ressuscitarmos, o propósito maior é de uma vida eterna. Sabemos que essa vida é uma vida passageira, mas que nela também podemos usar toda a nossa fé e tocar em todos os milagres de Deus, tocar na sua vontade, viver dias de alegria, viver dias de prosperidade, ainda que os dias sejam maus. Porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo e também a convicção daquilo que eu estou esperando em Deus. Se eu não vejo e creio em Deus, e se eu sei que ainda não aconteceu, mas também creio que acontecerá, não tem como viver sem paz nessa terra. Amém? Então confie tremendamente no Senhor e nunca esqueça que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero dizer para vocês também que usem a boca de vocês como uma voz profética, amém? E profetizem sobre pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfrentando dias difíceis, porque o Senhor que cura é o Senhor Rafa. Ele ainda é aquele mesmo que expulsa demônios, que cura enfermos, que sabe, move os céus, que faz o sobrenatural. Esse é o Deus que eu amo. E você pode dizer isso com toda a sua força. Esse é o Deus que eu amo. É impossível você andar nessa terra e não conhecer alguém que Deus curou. Então essas notícias que nós temos que trazer para o nosso coração, que nós temos que levar a sério, as notícias das curas, as notícias dos milagres, do mover de Deus, do sobrenatural do Pai. Nós não podemos levar a sério que a morte está chegando e nós estamos sendo encurralados. Não, nós temos que dizer: Deus é fiel para fazer milagres, para operar o sobrenatural. Então, em nome de Jesus, que a sua boca seja uma voz profética para esses dias e que você alcance o sobrenatural e viva dias extraordinários na terra. Sabe, tire os questionamentos da sua mente e simplesmente profetize. Diga, sabe, que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus liberta. Certos dias os discípulos de Jesus estavam com ele conversando e apareceu um homem que era cego desde sua nascença. E eles perguntaram: por que esse homem é cego? É por causa dos pecados de seu pai ou por causa dos seus próprios pecados? Sabe o que é interessante? A gente sempre está questionando o porquê disso ou o porquê daquilo. Jesus disse: essa enfermidade aí não é para a morte, sabe? E é interessante que cego não morre por ser cego.
Mas Jesus dá um ensinamento dizendo que essa enfermidade não era para a morte. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que a enfermidade é uma oportunidade de Jesus ser glorificado, que é a oportunidade que Deus tem de ser exaltado. Porque quando Deus cura, nós damos a honra, nós damos a glória, nós damos a majestade para Ele. Então receba cura sobre a sua vida, receba cura sobre pessoas que você conhece, porque é através da boca que o mistério acontece, é através da palavra que Jesus curava, e Ele deixou poder e autoridade para que nós viéssemos e derramássemos cura sobre a vida das pessoas. Nós vimos um câncer ser dissipado numa dessas viagens nossas agora. Eu e a minha esposa, nós vimos um câncer cair por terra, um câncer que se levantou contra nós, e nós já vimos muitas outras enfermidades caindo por terra. Mas o mais bonito disso não é só porque nós já vimos, o mais bonito disso é porque nós acreditamos no Messias. E se você crer, comece a dar um grito de vitória, um grito de libertação na sua casa, um grito de gratidão, e creia que o Senhor tem muito mais para fazer em sua vida. São dias de glória, são dias da presença do Senhor, são dias do poder de Deus ser derramado. Eu digo muito isso de dentro do meu coração. Você vai ter aquilo que você acredita, e se você crê que Deus é o caminho, a verdade e a vida, você chegará a Deus em excelentes condições para receber o teu milagre. O Senhor é poderoso, e é isso que nós temos que declarar. Ainda que se levante um Golias, ainda que se levante o que for, um urso, um leão, sabe, esses mesmos que se levantaram contra Davi, e ainda que Saul tentou vesti-lo com a sua armadura, eu quero te dizer, você não precisa de muita coisa não, você só precisa crer no nome do Senhor Jesus. Aí surgem os questionamentos, as pessoas dizem, mas eu sou falho, eu sou pecador. Jesus está dizendo, essa enfermidade não é para a gente descobrir o pecado de ninguém. Essa enfermidade, isso tudo que está acontecendo, é justamente para nós exaltarmos o nome do Senhor, que vai passar curando muita gente, que vai passar tocando muita gente, e Ele precisa, claro que Deus não depende, mas Ele precisa de vozes, Ele precisa de pessoas que derramem essa glória, Ele precisa de bocas que se abram para dizer que Ele cura, Ele precisa que se levante você onde você estiver e diga, Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara e Deus que salva. E por quê? Deus vai fazer isso por causa da sua fé. Eu lembro de muitas vezes na palavra onde chegavam pessoas a Jesus e eram curadas por Ele, e Ele dizia assim, a cura que Ele fazia, depois do milagre que Ele fazia, Ele dizia assim, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, olha, a tua fé te sarou, a tua fé te salvou. Então não é tempo de ouvirmos os barulhos do inimigo, sabe, o diabo é muito barulhento, ele fica todo o tempo falando, olha, essa doença é uma doença que vai matar muita gente, é uma doença perigosa, é uma doença de certo, não importa, mas também tem que ter vozes para dizer, Deus cura, Deus opera o milagre, não há ninguém que possa suportar o peso da glória de Deus, não há ninguém que possa suportar o sobrenatural da glória de Deus. Quando Deus chega, toda enfermidade tem que bater em retirada. Quando Deus chega, todo mal tem que se dobrar. A Bíblia diz sobre todos os joelhos se ajoelhando diante da majestade divina. Ele se move no seu altar e as enfermidades dão gritos de derrota. O Senhor é poderoso, há vozes que precisam ser liberadas. E o Senhor quer que ser a tua boca, assim como foi boca de João Batista. Sabe o que é interessante? Que quando João Batista profetizava, ele dizia, eu sou a boca do que clama. Eu estou posicionado para falar o que Deus quer falar. Eu estou posicionado para trazer cura, para trazer o arrependimento, para trazer o mover no coração das pessoas, independente da onda que sai se levantar. Certa vez Pedro estava no barco e uma onda muito forte veio na direção deles, a água mexia com muita brutalidade, e eu fico pensando, imagine nós dentro daquele barco, no meio do mar, né? Era um barco que não era um navio, era um barco, e aquela água batia com muita força ali, então ele ficou com muito medo, Pedro. Mas sabe o que eu entendo? Que esse é o momento de crermos no Senhor Jesus.
Quando a gente está com medo, a gente precisa buscar o Senhor Jesus, buscar a palavra dele. Sabe, quando Pedro olha, ele vê Jesus e ele pensa que é um fantasma. Por quê? Porque enquanto Pedro não ouve a palavra, ele não consegue ver quem é Jesus. Olha que revelação tremenda. Isso é sobrenatural, é entendimento, é revelação, é profético. Amém? Então Jesus aparece, mas por que Pedro pensa que é um fantasma? Porque ele ainda não estava conseguindo ouvir a sua voz. Sabe onde é o lugar mais seguro para se estar? Quando você consegue ouvir a palavra de Deus e ela entrar no seu coração. E aí você ganha força e entendimento. Jesus, sabe, viu com Pedro se confortando naquela maneira. Pedro disse, se és tu, fale para que eu vá até você. Ou seja, Pedro só acha conforto, só acha paz, só acha tranquilidade quando ele ouve a voz de Senhor Jesus. E a voz de Senhor Jesus é essa palavra. Quando nós estamos ouvindo a palavra, a paz reina em nosso coração. E eu te digo uma coisa, naquele momento, literalmente, todo aquele problema que Pedro estava enfrentando estava debaixo dos pés de Jesus, porque Jesus estava em pé sobre as águas. Então eu quero te dizer uma coisa, não há nada maior do que Cristo Jesus. Sabe, e aí Pedro ouve a voz de Jesus e ele começa a andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas? A Bíblia fala que, sabe, trazendo para o nosso entendimento hoje, é como se alguém fizesse algo impossível ao ouvir a voz de Deus. É exatamente isso. Jesus fala e você entra no impossível, você entra no sobrenatural, você entra no mover extraordinário de Deus e ele começa a andar sobre as águas. Mas acontece uma coisa interessante com Pedro, que quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele tira os olhos de Jesus, tira o ouvido daquilo que Jesus está falando e volta a olhar para a situação. Eu te digo, em momentos de situação difícil, olhem para Jesus e não para as situações. Ah, está difícil, mas o que Jesus faria com isso? Sabe, traga Jesus para a situação, traga Jesus para o problema. Ele está disponível para nos ajudar. E então, quando ele traz de volta os olhos a Jesus, mesmo afundando, Jesus dá a mão e levanta ele naquele lugar. Se você tiver com os olhos em Jesus, ainda que você caia, o Senhor vai preparar um momento e vai levantar você daquele lugar e colocar você de pé no lugar seguro, porque é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Amém, queridos? Que Deus seja louvado nessa hora, que Deus seja, sabe, adorado, exaltado, porque Ele era e sempre será o Rei da Glória. Não existe ninguém mais poderoso do que Ele, e agindo Ele, ninguém vai conseguir impedir. Toda vez que eu termino a live, eu entrego uma palavra, e eu quero muito que essa palavra entre no seu coração. Eu digo sempre assim, você é a imagem e a semelhança de Deus. Você já pensou nisso? Você é a imagem e a semelhança de Deus. O que Jesus fez, você tem condição de fazer, se você acreditar na palavra dele. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus quer que você reine. Graça e paz.